Arrascaeta está de volta ao time titular do Flamengo. E no lugar de Lohan. É isso mesmo. Grande destaque do Flamengo na vitória contra o Corinthians. Lohan com gol e uma assistência, além de ter jogado muita bola, intensidade, marcação sob pressão. Lohan vai ficar como opção no banco de reservas e vai dar lugar a Arrascaeta. Essa será a única mudança no time do Flamengo em relação à equipe que venceu o Corinthians. Os demais jogadores são os mesmos que iniciaram a partida. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Meio de campo tem Alan, De La Cruz, jogando de segundo volante, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro, confirmado também no time titular. Então, agora eu quero a opinião de vocês. Eu, Vene Casagrande, achava que o Lohan deveria ser mantido no time titular. Mas eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o Lohan tinha que ser mantido ou não? O Tite está certo em botar o Arrascaeta no lugar do Lohan? Eu jogaria com a Arrascaeta e Lohan juntos, tá? E aí, obviamente, o Gerson ficaria como opção no banco de reservas. E vocês, o que vocês fariam? Podem opinar à vontade. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, vamos falar do Lohan agora. Já eu falo do Vitor Roque. O Lohan, porque o empresário Vitor Roque falou sobre a possibilidade do jogador vir para o Flamengo. Lohan, muita gente me perguntando como que está a questão contratual dele. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem. Sim, o Flamengo tem interesse em renovar. Sim, os empresários do jogador também têm interesse em renovar. Conversas já foram iniciadas há muito tempo. Questão de tempo para o Flamengo conseguir essa renovação de contrato aí do Lohan. E aí muita gente fica preocupada, um contrato curto, e a multa rescisória dele é alta. Hoje é avaliada em 50 milhões de euros. Para quem não sabe, isso dá em torno de 275 milhões de reais. É muito difícil chegar um clube aqui no Flamengo e pagar o valor dessa multa. Obviamente o Flamengo não vai aceitar vender o Lohan por um valor baixo, muito pelo contrário, o Lohan vem trabalhando para ser, na verdade o Flamengo vem trabalhando o Lohan para ele ser a próxima venda milionária depois do Matheus França, e o Lohan tem potencial para isso. Eu falo porque eu sempre acompanhei a categoria de base do Flamengo e o Lohan sempre se destacou. Tem 17 anos agora, é o jogador que fez gol pelo time profissional do Flamengo mais jovem na história, apenas 16 anos. Então, o torcedor do Flamengo fica tranquilo que nesse momento não tem nenhuma possibilidade do Lohan deixar o Flamengo nessa janela de transferência que está chegando agora no meio do ano. 50 milhões de euros é o valor da multa rescisória dele, 275 milhões de reais. Vene, na renovação o Flamengo vai aumentar? Sim, na renovação do contrato o Flamengo vai aumentar o valor da multa rescisória dele. Fique tranquilo, torcedor. A diretoria erra em várias coisas, mas questão de negociação, tanto compra quanto venda de atleta, essa diretoria vai muito bem, obrigado. Sobre Vitor Roque, galera, o empresário do jogador André Cury, que inclusive está na Europa tentando fazer a venda do jogador Estevão do Palmeiras para o Chelsea. André Cury deu uma entrevista falando sobre a possibilidade do Vitor Roque voltar para o Brasil para jogar com a camisa do Flamengo. Ele falou que é zero chance nesse momento. Isso está acontecendo por quê? Porque a mídia espanhola está noticiando todo santo dia que o Barcelona quer se desfazer do Vitor Roque pela questão financeira, que o Vitor Roque não se adaptou muito bem ao clube espanhol. E aí muita gente acaba noticiando a possibilidade do jogador vir para o Flamengo. Mas o André Cury, empresário do atleta, descartou qualquer possibilidade disso acontecer. Pelo contrário, falou que se o Vitor Roque sair do Barcelona é para um clube da Europa, e eu acho que isso vai acontecer sim. Eu não vejo o Vitor Roque retornando agora para o futebol brasileiro. Na minha opinião, ele iria agir errado se ele fizesse isso. Voltar agora para o futebol brasileiro seria assinar um termo, olha, eu não dei certo na Europa. E aí, para ele voltar para a Europa, seria mais complicado ainda. Ainda falando de Libertadores, o Flamengo tem um duelo mais que importante também nesta quarta-feira, recebe o Bolívar. Só a vitória interessa ao rubro-negro. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, contra o Bolívar, aqui mesmo no Maracanã. Um jogo muito decisivo, porque o Flamengo tem de vencer as suas duas últimas partidas em casa para tentar seguir vivo na competição sul-americana. Para essa partida, o técnico Tite não vai contar com o Pulgar, tampouco
com o Bruno Henrique. Os dois têm problema no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o Pedro, que saiu no intervalo da partida contra o Corinthians no último fim de semana, Campeonato Brasileiro, ele sente um incômodo no adutor da coxa direita, mas não teve lesão, então vai jogar um jogo muito importante do Flamengo, até porque o Gabigol, tanto quanto fora de forma, e o Carlinhos não está inscrito na Copa Conmebol Libertadores. Jogo muito importante, o Arrascaeta também deve ser relacionado para essa partida, foi relacionado no jogo contra o Corinthians, longe ainda das condições ideais, volta de lesão muscular, não entrou em campo contra o Corinthians, então vai ser analisado quantos minutos ele pode ter contra a equipe boliviana. O Lohan foi muito bem contra o Corinthians, uma assistência e um gol, então o garoto tem boas chances de ser mantido na equipe. O Flamengo precisa, repito, dessa vitória contra o Bolívar para seguir bem vivo na Copa Conmebol Libertadores. O Lohan deu um gás para o Flamengo contra o Corinthians. A classificação tá assim, ó. Bolívar 10 pontos, o Palestino tem 7, o Flamengo 4, Milionários 3. Mas a gente já teve uma modificação, né? Porque já tá atualizado, seu Júnior? É isso? Eu achei que o Flamengo tivesse em 4º lugar. Ah, acabou empatando, é isso. Eu tava vendo... então o Flamengo vai a 7. Vamos aos gols, então, porque eu tava acompanhando antes de me aprontar. E aí a situação do Flamengo é vencer e depois vencer. E aí não tem muito o que pensar não, né, Elton? Tem que ganhar do Bolívar nessa quarta-feira. Fazer jus ao hino, né? Vencer, vencer, vencer. E vencer os 2 jogos, vencer esse próximo jogo contra o Bolívar, né? Significa já entrar na zona de classificação, porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Palestino tem um saldo negativo, né? O Flamengo tem saldo 0, então vencendo o jogo já assume a 2ª posição. E quem sabe, né, na última rodada, tentar brigar pelo primeiro lugar, que é muito difícil, porque esse Bolívar é um time bem arrumado. A expectativa é saber, Edu, se vai ser o Flamengo que jogou contra o Corinthians, que foi muito elogiado, que venceu o jogo, ou se vai ser o Flamengo do Palestino, do Bragantino, do Amazonas, do Botafogo, né? O Flamengo precisa encontrar o equilíbrio tão propagado, né? Pelo Tite ao longo da sua carreira. E Bolívar é um bom time também, além de ter a sua arma da altitude. Vamos ver, jogão. Vai. Quero ver Lohan com Georgian em linha de passe, sem perder o elan. Rafa já mandou, só tirar o Alain pra ver mais um baile no Maracanã. Muito bom. Mandei o professor brincando comigo. Gostou? Depois do momento, Paulo César Pinheiro. Quero ver Lohan. Vai. Já peguei. Com Georgian em linha de passe, Mendel tá esperando. sem perder o elan. Rafa já mandou, só tirar o Alain pra ver o baile no Maracanã. Gostou, professor? Muito bom. É o resumo do debate aqui. Quantos amigos? Diante da equipe do Bolívar, para poder, a vitória necessária, né, diante da equipe do Bolívar, para poder ficar numa situação mais tranquila no grupo E da Conmebol Libertadores. O empate de ontem entre Palestino e Milionários foi bom para o Flamengo por 2 aspectos. Primeiro, eliminou matematicamente o Milionários, que é o adversário da última rodada em casa. E segundo, porque dá ao Flamengo a condição de, vencendo o jogo de hoje, assumir a vice-liderança pelo saldo de gols numa comparação direta com o Palestino. Ficariam os dois com 7 pontos e o Flamengo tendo um saldo melhor e a vantagem de jogar em casa a última rodada contra o Milionários, enquanto que o Palestino pega o Bolívar em La Paz. Então, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão contra um adversário que precisa apenas de um empate, 1 ponto só é suficiente para o Bolívar não só assegurar a sua classificação, como também o primeiro lugar da chave E para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Arrascaeta de volta como titular, essa é a grande novidade no time do Flamengo para o jogo de hoje. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Corinthians, já reúne condições de voltar a ser colocado no chamado 11 inicial, e a tendência é que o Tite mantenha aquela formação com o Gerson fazendo um falso ponta direita, mais para dentro, dando corredor para o Varela subir. É um 4-4-2, que é o esquema que o Tite prefere e que os jogadores do Flamengo preferem utilizar, e já não é de hoje, há bastante tempo, desde a época lá do Jorge Jesus, já que temos boa parte da base mantida em relação àquele elenco.
Rapidamente, um provável Flamengo para o jogo das 9h30 da noite contra o Bolívar aqui no Maracanã. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta na frente, o Pedro ao lado do Everton, Cebolinha. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para o jogo dessa noite. Temos aí o Flamengo na tela. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para esse compromisso. Se nós contabilizarmos aí as gratuidades, os camarotes e tudo mais, dá para assegurar que teremos mais de 60 mil pessoas essa noite aqui no Maracanã para o sensacional Flamengo e Bolívar. Há uma espécie de consenso dentro do clube, envolvendo jogadores, comissão técnica, de que o adversário é muito difícil. Vencer o Flamengo em La Paz, né? O Flamengo sabe das dificuldades. E como vai jogar por um empate, a tendência é que o Bolívar venha mais retrancado, jogando na base do contra-ataque. O técnico Flávio Robato, ele preservou o time titular do Campeonato Boliviano nesse fim de semana, inclusive o ataque, né, que tem o Patito Rodrigues, que tem o Bruno Sávio, que tem o Francisco da Costa, e todos estarão em campo logo mais para a partida contra o Flamengo. Andrés Matonte, árbitro uruguaio, é quem comanda esse Flamengo e Bolívar. Abel. Você citou aí que o adversário é difícil, ganhou do Flamengo em La Paz, mas para começar a nossa resenha sobre esse jogo de hoje, eu vou chamar aqui ao meu lado Eugênio Leal, porque faz uns 10 dias que Eugênio Leal vem dizendo, diariamente, o Flamengo ganha os 2 últimos jogos em casa. Falou isso? O Eugênio falou com tanta convicção Nossa, que eu tô travou. pensando até em entrar num site de apostas e Isso é um perigo. colocar um dinheirinho ali, porque eu acredito no Eugênio. Diga, Eugênio, explique por que o Flamengo vai ganhar se você tem tanta certeza. Agora em primeiro lugar, Abel, você está exagerando um pouco. Exagerei? Como assim exagerou? Exagerei, professor? Porque Como sempre. Você não falou que o Flamengo vai ganhar as 2? eu falei sim, Então. mas eu não falei todos os dias, há 10 dias. Eu falei uma vez. Falou 3. Não, 2 dias Falei seguidos. uma vez. Mas foi marcante. Foi marcante, Ficou, Abel. ficou na mente. Marcante do Abel, acho que eu É a falo todos os audiência dias. rotativa da TV. Exatamente. Eu continuo achando que o Flamengo vai ganhar Aê, as cara. suas 2 partidas no Maracanã. Partida de hoje com o Bolívar e a partida da última rodada com o Milionários. E dessa forma vai se classificar para a próxima fase em segundo lugar do grupo. Porque o Bolívar vai ganhar a partida que tem na última rodada em casa com o Palestino. Vendo? Depois vai falar quem não falou. Nossa, Aí, tá ouvindo, Pra? Estou falando. tava tudo Agora eu estou assim, falando isso pela segunda vez, Abel. Porque eu falei exatamente uma semana atrás, quando o Flamengo perdeu para o Palestino no dia seguinte. O Prato estava aqui no programa e ficou chateado comigo. Falou, me chamou de até... Gato mestre. Gato mestre. Ele lembra. Me chamou de exatamente. gato Vou mestre. recuperar as imagens do senhor falando 3 dias diferentes que o Flamengo ia ganhar as 2. Você já tem 2 agora. O senhor também. Vai ter que Tá no forjar meu mais radar, uma. senhor Celso Quem Zé. sabe não Eu? consiga, né? Forjar alguma coisa. Mas eu entendo, Abel, que o Flamengo jogando no Maracanã, isso foi mostrado no jogo de sábado com o Corinthians. O Flamengo vinha de uma derrota, o ambiente pesado, alguns torcedores, cerca de 50 torcedores, foram lá na sexta-feira ao CT, muita gente ali questionando o Tite, e aí jogou no Maracanã com o Corinthians, que é um grande adversário, venceu, e você, depois daquilo, foi um silêncio total. Porque o Flamengo cresce no Maracanã, quando joga ao lado da sua torcida, o gramado hoje favorece o estilo de jogo do Flamengo, o time se sente mais à vontade, ele consegue jogar o futebol que ele conhece, embora a gente não possa dizer que o Flamengo esteja voando. O Rafael Marques está apontando Rafa. alguma coisa ali. Para o relvado. Está apontando para o Não, relvado. o do gramado. Mário O Filho. Eugênio falou Diga, Rafa. ele falou do gramado, está sendo tratado nesse momento lá. Os funcionários aqui do Maracanã, dando aqueles retoques. Eu já dei uma olhada aqui mais próxima, estou a pouquíssimos metros da linha de fundo do gol à direita das cabines de transmissão. Aqui o nosso bravo Luiz Gabriele, com o apoio do Guilherme Amado. Eles estão aqui dando um close para o fã de esporte poder ver a atuação dos profissionais. E eu posso dizer que realmente o Eugênio tem razão. O gramado favorece porque o Flamengo conhece muito bem o campo e porque a qualidade do gramado hoje está bem satisfatória. Não tem tido tanto jogo assim, ou pelo menos com a frequência que se imaginava, em comparação ao Campeonato Carioca, por exemplo, então está dando para cuidar. Além do fato do tempo também estar ajudando, né? Aquele calor que durante muito tempo aí caracterizou a temperatura do Rio, deu uma arrefecida. É o gramado, né, Rafa? Que o Flamengo não vai precisar dar 2, 3 toques para matar a bola, como aconteceu lá no Chile semana passada. No Hernando Siles não aconteceu, não.
No Hernando Siles, o gramado... Ah, a questão ali é o seguinte, tinha ar para respirar? Em altitude. Ali é outra questão. São outros 500. Em La Paz. Em La Paz. Hernando Siles é o estádio lá de La Paz, onde joga o Bolívia. O que muda com a Arrascaeta de volta? É que vem em que condição física ele se encontra, né? O Arrascaeta, sem sombra de dúvida, é um jogador muito criativo, mais criativo do que os outros do Flamengo, e tem jogadas que de repente, ele, num lampejo, ele abre a defesa adversária, num drible, num passe, numa arrancada, ele tem essa capacidade. Porém, é um jogador que entrega menos sem a bola, em relação a outros que tem no time do Flamengo. Mas é indiscutível que, ainda mais jogando no Maracanã, né, ele é um jogador que tem toda a capacidade, desde que esteja bem fisicamente, de fazer a diferença ali na frente, fazer a bola chegar com mais frequência ao Pedro. Mais no Maracanã, o Arrascaeta? Por quê? Porque, eu acabei de falar, o Maracanã é um palco hoje que está desenhado, está pronto, né, com todos os aspectos já citados aqui anteriormente, supracitados, né, professor? Para que jogadores com a qualidade do Arrascaeta possam executar... Antecitados. Antecitados, melhor, né? Porque não é um texto escrito, é um texto falado. É um gramado que permite ao Arrascaeta, tem um ambiente que permite a ele desenvolver todas as suas capacidades, todas as suas valências técnicas. Mas não limite a Arrascaeta ao Maracanã. Ele é jogador de bola em qualquer lugar. Sim, mas é claro que favorece. Quando o ambiente está... O Maracanã é um estádio de nível internacional. Não à toa tem recebido com frequência jogos das finais das Libertadores aí. É diferente, Abel, quando a gente olha um estádio desse nível, para outros que estão ali com o gramado um pouco mais duro, a bola quica muito, a iluminação às vezes não é muito boa e tal. Isso para o time de alta qualidade técnica, como é o Flamengo, como é o Arrascaeta, favorece o futebol dele, aparece mais, tem mais chance de dar certo. Bom, então hoje não tem desculpa, hein? Hoje tem gramado bom, hoje não tem altitude. O jogo, não vai ser 11 da manhã. O jogo não é 11 da manhã. Tem de volta o Arrascaeta. Não é gramado sintético. Não está quente. E olha, eu entendo a... Só tem do outro lado um bom time. Isso é importante. Agora, ainda bem. Eu entendo a volta do Georgian, mas gostaria de ver o Lohan. E eu acho... o Georgian só para rimar. No Maracanã. Né? Boa essa. No Maracanã. Bom comentário. Então, peraí, então você tem que só entram 11, só para lembrar o amigo. Chama o Braz aí para gente fazer um pagode. Cadê o Braz? Calma. Georgian, Lohan, Maracanã. Faz um pagode aí, lembra o professor Celso que só 11 podem começar. Você quer ver Lohan e quer ver Georgian, de Arrascaeta. Mas futebol... Tem que tirar alguém. Mas o jogo não acaba só com 11. Você tem 15. Você não falou... Não, mais 5, 16. Você não está falando para começar? Para trabalhar. Não, eu falei que eu quero ver o Lohan. E digo mais, se a coisa não andar, é o primeiro coro que a gente vai ouvir da galera. Porque depois da atuação do menino contra o Corinthians, não só a atuação individual, mas como ele fez o time andar, como ele deu ao time aquele visto, aquela eletricidade, aquela intensidade que a torcida queria. Você ia falar aquele elan. Se ele estiver fora, Abel, se o time perder elan sem o Lohan, a galera vai chiar. Eu acho que é o primeiro nome a ser ouvido hoje em coro. Lohan! Lohan! Posso ser ousado? Diga, Rafa Marques. A ousadia do jogo de hoje, para mim, pede o Lohan desde o início na vaga do Alan, por 2 motivos. Primeiro, porque o Alan é, a meu juízo, um jogador que tem sido extremamente improdutivo com a bola. Tem um papel tático importante, equilíbrio no meio-campo na fase defensiva, mas é um jogador muito burocrático. Aliás, eu não vi esse Alan burocrático com as camisas do Atlético e do Fluminense. Honesto e sinceramente. Me surpreende negativamente a média de performance desse jogador desde que ele chegou no Flamengo. E segundo, já me antecipando a uma possível análise que venha contrapor a minha, que diga, mas ficará muito exposto o Flamengo. O melhor Flamengo, em termos construtivos, e o jogo de hoje exige construção, teve, em alguns momentos da temporada, o Gerson com o De La Cruz numa primeira linha. O De La Cruz, que é um jogador espetacular, necessário ao time do Flamengo, totalmente adaptado, raramente joga mal. Quando joga mal, apanha muito. E aí é útil porque acaba cavando faltas, né? O De La Cruz numa primeira linha, espetando as bolas, lançando Cebolinha, lançando Pedro, lançando Arrascaeta, ele tende a ter uma utilidade grande ao longo do jogo de hoje contra o adversário com uma provável formação compacta de congestionamento de meio campo. Então, a melhor maneira que eu entendo que o Tite deveria ter para contemplar o que o Lohan fez contra o Corinthians sábado aqui no Maracanã,
manter o Flamengo com nível de agressividade e intensidade, sem ter nenhum tipo de risco de estar aviltando características de jogadores, seria tirar o Alan, colocar o Lohan, recuar o Gerson para formar a dupla de volantes com o De La Cruz. Pelo menos eu entendo que o jogo de hoje, especificamente, pedia isso. Ousadia de Rafael parceirinha. Marques. Eu vou até pedir para nossa produção, se possível, para colocar aí o provável Flamengo na tela, que aí em cima do que a gente vai ver agora na tela, nós vamos projetar o time mais ousado de Rafael Marques. O time que aparece na tela, amigo Eugênio Leal, Que sei pediu a você palavra. quer falar, Pediu a palavra. que é o Flamengo de tanta gente, de Cláudio Coutinho, campeão, Sua empolgação quando se fala de do Flamengo. Carlos Alberto Torres, campeão como técnico em 83, Carpegiani. de Carlinhos, Carpegiani. campeão, de Andrade, campeão, de Carpegiani, campeão, de Jorge Jesus, campeão. Hoje é o Flamengo do De Tite. Fleitas Solis, o feiticeiro. Tite com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Gerson, De La Cruz. Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Mas o ousado Rafa Marques Impressionante. sugere, qual que é a sugestão de Rafa Marques? Eugênio Leal, você gostou? Eu achei Lohan, interessante. Lohan, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e companhia. Pedro, Cebolinha. Vai pra cima deles, Mengão. É, agressivo, né? Um Flamengo bem por para aí. ir para dentro, para ganhar o jogo e tal. Eu achei interessante o raciocínio dele, porque tanto o Gerson quanto o De La Cruz podem jogar ali naquela faixa central do meio de campo, né? Ali atuando com e sem a bola. Fica e muito a partir exposto para dali, você? propondo o jogo, iniciando a construção das jogadas. Ele talvez perca um pouco de combatividade, mas entendo também o ponto que o Rafa traz sobre a pouca produtividade do Alan no Flamengo. Acho legal a ideia dele. Só faço uma pergunta para você, Aí, Rafael Marques. agora eu quero ver. Quem é o Diga, técnico do Albuquerque. Flamengo? Não sou eu, felizmente, não tenho nem capacidade para isso, mas é o Tite. Eu estou entendendo, captei vossa mensagem. Indelével guru. O Tite não vai fazer isso nunca, né? Não é da natureza dele. Aliás, uma coisa que eu sei, aí é uma informação, é que o Tite está muito incomodado com a longa ausência do Pulgar, né? É um jogador com quem ele conta demais para dar esse equilíbrio. E aí, se o Flamengo tem o Pulgar, é outro jogo. É uma outra realidade. O Pulgar é aquele primeiro volante que traz o equilíbrio defensivo necessário para a função e que também não se esquiva da responsabilidade e da qualidade de fazer o time jogar. Aí, em alguns momentos até ele se projeta para virar o segundo homem e ou o Gerson fica ou o De La Cruz fica. Já aconteceu isso várias vezes na Libertadores e também no Campeonato Carioca em especial. Então, essa ausência é muito significativa. Mais até do que o Bruno Henrique. É óbvio que o Bruno Henrique é um jogador mais decisivo, mais ídolo da torcida, um cara com uma capacidade individual importante para as decisões finais de uma construção, mas o Pulgar é um termômetro, né? E aí a ausência dele realmente é uma grande de uma lacuna, e aí o Tite vai colocando o Alan, que é quem tem que jogar. O Igor Jesus, que é um outro jogador que poderia barganhar essa titularidade, às vezes em que foi colocado em campo em partidas de alta exigência da Conmebol Libertadores, foi mal, foi muito mal. E isso pesa, evidentemente, nessa decisão pela manutenção do Alan, apesar de todos concordarmos, imagino, que o Alan não tem produzido muito pelo Flamengo. Gostei da sua sugestão, amigo Rafa Marques, assino embaixo. É o DNA rubro-negro, o Flamengo precisa vencer, É um perigo, hein? vai ficar mais com a bola, partindo para cima. Faceirinha, mas só se fizer uma lobotomia no Tite. O Tite não, o Tite em sã consciência acho que não banca, não. De repente, com a obrigação de vencer hoje, ele pode ousar um pouco mais. De cara, Por que não? de cara acho difícil. Por que não? Durante o jogo, se tomar um gol, talvez. Antes de nos despedirmos do amigo Rafael Marques, temos um destaque do Bolívar para entrar na tela do F360. Olha aí quem aparece. Patito Rodrigues. Tem que tomar cuidado? Patito Rodrigues pelo Bolívar nesta Conmebol Libertadores. Primeiro vou dar os números, depois vou fazer uma pergunta. 4 jogos, 3 finalizações certas, 14 ações na área rival, 24 duelos vencidos e 15 dribles certos. Com certo destaque em quase todos os quesitos ali. Se não é primeiro, é segundo, terceiro, tal. E aí eu pergunto e eu mesmo respondo. Ou a tela responde ali embaixo, em vermelho. É aquele! Aquele. Mas
temos que lembrar, hoje Patito Rodrigues tem 34 anos. Quando ele passou pelo Santos, acho que foi 10, 11 anos Foi do atrás, Independiente pro Santos. Ele era uma revelação do futebol argentino. ainda era muito jovem, não teve uma passagem boa pelo Santos, jogou muito pouco, jogou mal. E o tempo passa, às vezes as pessoas melhoram. Então, de repente, Patito hoje rende mais e pode preocupar o Flamengo. Porque se for aquele, aí o Flamengo pode ficar tranquilo. Marques, muito obrigado, amigo. Valeu, Abel. Só um detalhe em relação ao Patito, ele foi o jogador de maior número de ações ofensivas no primeiro tempo do jogo em La Paz. E o Wesley foi o pior homem em campo no Flamengo naquele dia, também em função da quantidade de vezes em que não conseguiu encontrar o Patito em campo. Aliás, há uma predileção por parte do técnico do Bolívar em fazer seus ataques pelo lado esquerdo. Então é bom o Varela tomar cuidado e ter aí um suporte coletivo um pouco maior, porque por aquele setor, normalmente, ataca mais e melhor o time do Bolívar, que tem qualidade, tá? Eu acho que as pessoas muitas vezes ainda são impregnadas por uma espécie de vício de leitura que remete a uma questão cultural, histórica, de associar sempre o Bolívar à altitude de La Paz. A gente ouve, lê muitas coisas sobre o principal jogador do Bolívar é a altitude. E não é assim. Já não foi assim ano passado, quando teve uma grande campanha da Libertadores, ficando na mesma chave que o Palmeiras, e não é assim agora também na chave que está disputando com o Flamengo. Falando nisso, só para devolver para você, Abel, e para os amigos aí no estúdio, é importante dizer que o Flamengo tem que tentar ser o primeiro colocado da chave, não só para decidir nas oitavas de final no Maracanã, no mata-mata, também para evitar a possibilidade, que é grande, de um desses confrontos aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, Flamengo e River. Convém deixar mais para frente, né, Abel? Um abraço. Não, discordo do amigo. Queremos grandes jogos, lindos confrontos nas oitavas de final. Que venham Flamengo e Palmeiras, um Galo e Flamengo. Vai ser maravilhoso. Entretenimento? Entretenimento puro. É uma delícia. Libertadores é uma delícia. Obrigado, Rafa Marques, ao vivo. Diga. Bom. Já saiu um samba. Samba? Eu quero o professor cantando comigo samba. Tá no ar o programa. Mas sim, mas é o samba. Olha aqui, ó. Então vai. Tem a letra aqui. Vai. Quero ver Lohan com Georgian em linha de passe, sem perder o elan. Rafa já mandou, só tirar o Alain pra ver mais um baile no Maracanã. Muito bom, Mas é hein? professor brincando comigo. Hã? Gostou? Depois do momento, Paulo César Pinheiro. Quero ver Lohan. Já peguei. Com Georgian Os dois. em linha de passe, Mendes tá esperando. sem perder o elan. Rafa já mandou, só tirar o Alain pra ver um baile No Maracanã. Gostou, professor? Muito bom. É o resumo do debate aqui. Pegou.